Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 5 minutos na sua 104. Desde já o nosso muito obrigado pelo carinho, boa tarde. Retornando, depois de uma série de entrevistas políticas que a gente teve aqui no programa Evidência, e a gente, aos poucos, retornando o programa normal, e a gente recebe nesse retorno, né, Dr. Roberto Alencar. Dr. Roberto é de casa, diretor aqui da FM Fraternidade, médico, todo mundo conhece. Às vezes, quando está aqui, a gente tira um pouco do tempo dele, suga um pouco, né? Desse tempo dele, uma correria que não é fácil. E aí ele está aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto, Covid, pandemia, Marysal, Rio Grande do Norte, país, mundo, porque não dizer assim. E aí é um assunto que pode até estar saturado, mas não é. Não é assim que a gente tem que pensar, não é verdade? É um assunto que a gente tem que realmente mastigar ainda mais, conversar um pouco mais e, claro, trazendo ele aqui para conversar um pouco desse Covid, dessa pandemia que está cada dia pior mundo afora. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, Vaguinho, DJ. Boa tarde a todos os ouvintes da 104,9. Realmente, como você disse, passou a campanha, vai voltar às entrevistas ao normal, né? Mas passou a campanha, realmente, o que está agora em evidências, infelizmente, em evidência é o coronavírus, é o Covid, né? E é uma coisa que realmente não pode, não cai de moda, né? Enquanto a gente não combater... Não deve ser repetitivo, né? Não pode ser. Não, tá repetitivo, ninguém aguenta mais, eu acho que é a doença, né? É verdade. A gente tem que bater sempre na tecla, e a gente tem que continuar lembrando, tem que continuar orientando, e acho que todo mundo tem que continuar pensando justamente nela, que é para tratar, né? Para a gente se livrar desse problema que assola o mundo. Infelizmente, nosso município, né, nas últimas semanas, está, como eu sempre digo, Marysal está vivendo a pior fase do Covid desde o início, né? Desde o início da pandemia. E aí, não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que ficar de olhos bem abertos, né? Para tentar realmente sair dessa situação, infelizmente, difícil para a gente. Até a mídia, doutor, ela deu uma pausa nesse sentido, ficou menos intenso. Teve uma falsa impressão que tinha diminuído a infecção mundo afora, alguns lugares realmente tinham diminuído, outros lugares, de repente, deixou de ter informações. A impressão que teve acabou. Aí parece que terminou a campanha, o processo eleitoral voltou com força e muito mais preocupante. Não, mas diminuiu. Na verdade, diminuiu, né? Nós tivemos um período de pico, que aí pra gente começou né? Junho, julho, agosto. A partir do mês de setembro nós tivemos queda. Setembro, outubro. Realmente nós tivemos queda mesmo. Estou falando em termos de estado. Uhum. Em termos de mundo, nos países já tinham diminuído antes, junho eles já tinham saído, né, do pico, da primeira onda. E realmente essa diminuição de informações, onde se falar, vem também, tem a ver com essa questão da diminuição do número de casos. Os casos diminuíram. Infelizmente, aí vindo, assim, vamos falar de mundo. Foi o que aconteceu nos países da Europa, que agora estão vivendo a segunda onda. Na Europa eles ficaram bem, controlaram, né? 3 meses, alguns países, outros menos tempo, e aí eles voltaram a abrir as coisas. A vida quis voltar ao normal, certo? Pessoas quiseram achar que poderiam voltar à vida ao normal. E aí, infelizmente, voltou com muita força também lá, né, nos países da Europa. Já para a gente aqui, falando de Brasil, infelizmente foi o processo eleitoral, né? Uhum. Foi um crime da humanidade, né? O ser humano realmente provou que é difícil, né? Porque fez uma coisa que todos nós sabíamos que ia dar errado, né? Nós somos da saúde, médicos, quem estuda, quem convive com isso, qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa que tivesse, poderia perguntar que nós íamos dizer que ia dar errado, né? A campanha eleitoral do jeito que ela foi feita. Mesmo ela saiu de outubro para novembro, mas a gente via perspectiva que não ia ter uma diferença tão grande. Não. Saiu de outubro para novembro, beleza, os casos diminuíram. Uhum. Aí houve condições de acontecer. Aí agora nós estamos pagando um preço muito alto por isso, né? Então, em qualquer momento que ela fosse realizada,
o que a gente esperava era que acontecesse isso, da forma que foi, né? Essa forma, porque você veja que, vamos lá para a nossa realidade. Eu sei que é a realidade do país, mas a gente traz para a nossa que a gente vivenciou isso. Não se falava em coronavírus. Parecia que nada, que estava... Eita, parecia que todo mundo estava vacinado aqui. Né? É toda semana manifestações políticas, com as pessoas na rua. E o resultado é esse que nós estamos vivendo hoje, né? O estado do Rio Grande do Norte registrou até hoje 2.786 óbitos. O Rio Grande do Norte todo, né? São muito óbitos. Marizal, pelo que eu vi, o registro de ontem, né, o boletim de ontem, 8. São 8 óbitos aqui o Marizal. Casos confirmados já passou de 102 mil. 102 mil, precisamente 340. 102.340. Ontem passou naquele levantamento que passa até no Jornal Nacional, que o Rio Grande do Norte estava 180 e tantos % em alta. Em alta, né? Já teve preocupa, né? Teve mais de 200. Ontem, foi até ontem, estava 247. Em alta. Em alta. Na faixinha vermelha, viu? Então, assim, preocupa por isso. O Rio Grande do Norte, no Nordeste, do Nordeste, há alguns dias eu acompanho diariamente, né? No Jornal Nacional nem sempre eu posso assistir, mas eu vou lá e olho, né, pela internet esse consórcio dos municípios, né, que eles que o Jornal Nacional divulga, né? O Rio Grande do Norte há alguns dias já vem liderando no Nordeste, em alta. Então é o estado do Nordeste que mais tem isso aí em termos de óbito, né? É verdade. Está liderando em termos de aumento de óbitos, o Rio Grande do Norte. Infelizmente, nós estávamos com média de 2 óbitos diários, né? Hoje estamos chegando a 8, 6, 8. Por isso que esse aumento tão grande. Proporcionalmente, né? Porque assim, quando você tem um número pequeno, vai dizer assim, quer dizer, um aumento de 200 e tantos %, mas aí em cima do que tinha. Né? 1, 2, quando você passa para 6, é um aumento gigantesco. Com certeza. Né? Olha, você pode participar aqui no nosso WhatsApp, pode mandar seu áudio, pode mandar aqui seu texto. Nós vamos ter um maior prazer de repassar aqui uma pergunta, uma dúvida para o Dr. Roberto Alencar informar aqui a você, né, tirando a dúvida, repassando qualquer informação nesse sentido. Fique à vontade, você de qualquer lugarzinho aqui de Marizal. É melhor, o Vadinho está orientando aqui, é melhor você mandar o texto para a gente ler, porque não tem como a gente ouvir antes o seu áudio. Então, se você tem alguma dúvida, quer participar aqui do nosso programa, manda um texto no nosso WhatsApp. O Dr. Roberto está aqui vamos explorar ele um pouquinho, né? Explorar ele um pouquinho para poder tirar as dúvidas. A gente vê até assim, alguns grupos né, que a gente participa, que eu participo, e eu vejo sempre as pessoas, vez ou outra, têm dúvidas, né? É verdade. Eu acho que eu posso aproveitar agora, se alguém, né, quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu garanto que se eu souber, eu já esclareço aqui neste momento. Doutor, como é que o senhor está enxergando essa situação de Marizal? Vamos voltar aqui, a gente vai conversando, falando sobre pandemia, e no final o senhor vai dar outras orientações para toda a população, que de fato tem que fazer até essa vacina chegar, e parece que a gente já vê uma luzinha lá no final do túnel, mas ainda muito apagadinha ainda, mas a gente já está ouvindo falar em vacinas, né? E aí, por exemplo, o Reino Unido já começou a vacinar, por exemplo. Mas vamos voltar aqui para o Marizal. Como é que o senhor está recebendo essas informações dos boletins diários desses números altíssimos aqui no Marizal? Pois é, Guilherme, eu vejo assim com preocupação, né? Tristeza e preocupação, né? Porque nós não queremos, a gente que vive aqui, que ama essa cidade, né? A gente fica triste quando passa por uma situação dessa. Assim como o Rio Grande do Norte, que eu falei, né? Está destacando negativamente no estado, o Marizal vem se destacando negativamente no Rio Grande do Norte, no Brasil, né? Se destacando negativamente no Nordeste. E o Marizal, infelizmente, no estado está se destacando negativamente. A gente viu até recentemente, foi matéria de sair em jornais, né? Tem um jornal assim aqui até falando, regional, pois é, né? Nacional, né? O Rio Norte, quer dizer, o Marizal. Então, das regiões que eu sei daqui, das cidades da região, infelizmente o Marizal é que tem maior número de casos, né? Eu participo de um grupo que geralmente o pessoal bota os boletins das cidades vizinhas, e a cidade de Marizal... E o senhor vai comparando com a cidade. Comparando com o Marizal, né? Eu vejo que o Marizal, rapaz, infelizmente uma situação muito difícil.
como eu já disse, né, digo sempre, nós estamos passando pelo pior momento da pandemia em Marysal. Então, quando começou, houve um pânico, porque era uma doença desconhecida, né? Todo mundo se assustou muito e foi aquela loucura. Mas, hoje é o pior momento, na minha visão, tá? Hoje nós temos o maior número de casos, hoje nós temos o maior número de óbitos, hoje nós temos o maior número de pacientes internados, né? Chamando até atenção, no São Luís e Mossoró, era a cidade que tinha mais pessoas internadas recentemente, né? Então, não tem como a gente pensar outra coisa. Marysal enfrenta atualmente a pior fase do Covid-19, infelizmente. O boletim de ontem, divulgado às 23 horas e 35 minutos, 10, hoje já são 11, foi 608 pessoas mutadas, é a informação aqui do boletim, 1.802 saíram do monitoramento, 52 casos suspeitos, 2.394 casos descartados, casos confirmados 770 casos confirmados. Aí tem recuperado 540, o isolamento ou acompanhamento 222 e o óbito, infelizmente, já chegamos aqui ao número 8, como o senhor já bem falou. Essa é uma situação atípica do número tão alto, doutor. O senhor trabalha também em outra cidade. O Marysal tinha como fazer diferente, mesmo a gente culpando o processo eleitoral, que de repente não era para ter acontecido da forma como aconteceu, ou era para ter mais regras, uma eleição que não tivesse de fato aglomerações, como a gente pensava que ia ter, que ia ser uma campanha totalmente virtual. Mas esses números são alarmantes? De certa forma sim, Edmar, né? Porque você veja que a gente, considerando que o Marysal atualmente tem 770 casos confirmados. E isso tudo bem. O que me preocupa é que nós temos 222 pessoas doentes. Então, isso são as pessoas que estão confirmadas, né? Cadastradas aí, vamos dizer assim, né? Que eles têm conhecimento, né? E nós temos conhecimento. Então, as pessoas que passam, a secretaria faz exame, confirma positivo e estão aí. Então, notificados, só notificados, que o número é bem maior, eu digo que sempre pode multiplicar por 2 ou por 3. Notificados, nós temos atualmente 222 pessoas doentes, tá? Então, você imagina a cidade, são 222 pessoas que estão aí com potencial de transmitir esse vírus. Eu falei, notificados. E contando aqueles que não procuram o centro de saúde, né? Ou porque os sintomas são leves, ou porque tem difícil acesso, que infelizmente agora, devido a essa alta demanda, o pessoal reclama muito de difícil acesso ao centro de saúde, né? Ou porque tem medo, muita gente acha que tá gripado e tem medo de ir ao posto, né? Verdade. Ou aqueles que vão e fazem o primeiro teste, o teste rápido e dá negativo, estando doente. Junta todas as pessoas, né, para somar com esses 222, então, para você ver como tem muita gente doente em Marysal. E é tanto que nós vimos aqui, em 3 dias, se eu não me engano, o boletim de ontem foi do dia 7 ao dia 10. Nós tivemos uma confirmação de 112 casos. Então, em 3 dias, não foram confirmados 112 casos positivos. Então, é um número alarmante, né? Como falei para você, é um número que preocupa, porque a gente não está vendo isso nas cidades vizinhas aqui, né? Marysal, como a gente disse, a coisa saiu do controle, né? Infelizmente. E agora, como eu digo, agora o que é que vamos fazer? Vamos procurar culpados, né? Os culpados tem culpados, né? Você vê que o TRE tem culpa, né? Começa de lá, né? Começa de lá. Porque permitiu a eleição desse modo, poderia ter sido virtual, né? Ele permitiu isso, né? Os candidatos têm culpa? Tem. Porque os candidatos poderiam ter feito um acordo, entendeu? Vamos fazer a campanha sem manifestação política, né? Só
ou por telefone, ou se eles quisessem ir por casa a casa, e tudo bem, mas sem manifestações. Mas poderiam ter feito, né? Ah, as pessoas têm culpa? Tem culpa porque foram, também, são culpadas. Cada um que vai para uma manifestação dessa... Ninguém é dono de uma culpa só, né? Não. Tá? Ele assume a sua responsabilidade. A partir do momento que você foi participar do evento, você estava assumindo o risco. É sua saúde, seu corpo, então você é responsável também, né? Eu vejo um pouco o município, um pouco com culpa, porque durante esse período, eu pelo menos não vejo, não saía boletim, né? Não se falava em Covid. Durante o processo eleitoral. Não sei, me corrijam aqui se eu estiver errado. Mas eu não lembro de boletins durante esse período de campanha, final de campanha. Então, deu uma falsa impressão de que não existia mais doença. As pessoas envolvidas com a campanha, né, pensando exclusivamente no processo eleitoral, e não estava em evidência coronavírus. Então, acho que muita gente achou que tinha acabado, não tinha mais, e se sentiram, de certa forma, seguras para participar dos eventos. Isso foi uma falha, um erro, né? Que eu acho que aconteceu. Porque se você está todo dia dizendo cuidado, 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 é perigoso, eu acho que você consegue alertar mais. Então, assim, tem muita gente aí envolvida com culpa, certo? Mas isso é passado. Né? Isso passou, né, Guimar? As eleições acabaram, todos os culpados estão aí, todo mundo deve reconhecer o seu erro, mas isso não importa mais, tá? O que a gente tem que focar agora é na solução do problema. O problema já foi gerado, né? Não adianta mais agora... O problema está aí, né? O problema está aqui, infelizmente. E um problema sério. Ficar apontando o dedo para A ou para B, isso não adianta mais, já passou, né? Eu acho que o momento agora é esquecer culpados e procurar soluções. Então, o que a gente deve procurar agora, procurar quem possa nos ajudar a sair desse problema. Que só dessa forma a gente consegue sair dessa. E temos que sair dessa e vamos sair se Deus quiser. Não é que o Covid vai acabar em um Marizal. Não é que o Covid vai acabar em um Marizal de um dia para a noite, mas tem como fazer diminuir esses números. Com quais ações, doutor? Pronto. Haja vista que o Marizal, e o senhor vai apontar aqui possíveis soluções, haja vista que o Marizal, ao longo desse período, Receita Covid do Marizal, o Marizal recebeu, os cofres da Prefeitura do Marizal recebeu R$4.939.307,05. A gente está aqui entre emendas parlamentares e também reposição do FPM, enfim, de lá para cá, a gente teve essa informação da Receita Marizal, é um número muito alto. Com esse dinheiro, tinha como fazer algo que de repente pudesse dar mais segurança e o número fosse bem menor? Tipo o quê? É um ponto importante, né, Guimar? A gente vai falar sobre, e agora, o que fazer, né? Assim, tem que se fazer muita coisa, né? Não existe uma receita, né? Nem eu posso chegar aqui dizendo, faça isso que dá certo, né? É uma coisa que eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua, né? E é uma coisa que tem que ser feito coletivamente, né? É um trabalho coletivo para resolver o problema hoje, né? Poderia ter sido evitado isso, como eu falei, com algumas medidas, né? O município poderia ter investido melhor esse dinheiro, com certeza, né? É muito dinheiro, né? Para pouca ação, em termos de município, na minha opinião, entendeu? Para você ver que eu vou falar informações, eu não posso falar precisamente aqui de Marizal, porque eu não trabalho aqui, né? Eu sei do que eu escuto falar. As pessoas falam, vejo em grupos ou amigos, comentários. Né? Então, se eu cometer alguma falha aqui, algum ouvinte pode corrigir. Mas o que é que eu vejo? Que eu sei, até onde eu sei, o Marizal não tem uma ala exclusiva para Covid. Isso é um problema sério, né?
em muitos municípios, alguns que aconteceram, e quero para ter aqui, porque se tivesse, já até facilitaria essa coisa que nós estamos passando hoje, que hoje nós estamos vendo aqui essa loucura que os profissionais de saúde estão vivendo, né? Como eles estão se doando, como eles estão correndo riscos para trabalhar dessa forma. Então, até onde eu sei, não existe uma ala exclusiva Covid. Um local onde as pessoas... Separado do atendimento normal. Separado. Exclusivo, uma ala exclusiva. Não é aquela questão, você entra aqui, não, Covid é ali. Não. É um local exclusivo. Até no outro ambiente seria importante. Exatamente. Você tem acesso exclusivo para ele, certo? Entrada e saída por aquele local. Entrada e saída para aquele local. Lá existe a equipe para trabalhar Covid, essa equipe lá. Não? Está lá, faz o atendimento do Covid, depois vai atender outra pessoa que está com a pressão alta, depois vai ver outra ali que está passando mal. Essa mesma equipe, vamos dizer assim, um plantão. Pelo que eu sei, aqui é assim, né? O plantão, os cheques que atendem lá, o pessoal que está internado com Covid, atende os outros também. Isso aí não pode. Você está tendo contato do paciente doente. O que é que a gente mais fala? No isolamento? Tem que se isolar o doente. Então tem que ter uma ala exclusiva para isso, né? Para dar segurança, né? Os profissionais com equipamentos adequados, que até onde eu sei também deixou muito a desejar, desde o início aqui, no início, e o pessoal reclamava muito de equipamento, faltou muito equipamento de segurança, né? Eu falei, essa ala ajudaria bastante, né? Equipamentos realmente para que fosse mais efetivo para ajudar. O que é que nós temos hoje aqui em Marizal? Infelizmente, as equipes de saúde estão aí dando sangue, dando a vida, né? Para atender, para fazer esse trabalho, e eles são parabéns. Eu acho que é fantástico o trabalho deles. Estão se arriscando para isso. Mas o que é feito hoje aqui? A pessoa chega, tem um atendimento, quando não está bem, vai lá, coloca o oxigênio, não melhorou, transfere. Já fica, né? Transfere. Então, é o primeiro atendimento e mandar o paciente para fora. Infelizmente, as coisas está lotando, porque não é só o Marizal que está nessa situação, o estado todo. Então, nós já temos dificuldade de encontrar vaga. Paulo César, quase todo dia lota, né? Apodi está praticamente lotado, Mossoró também lotando. E aí, meu amigo, para regular um paciente daqui para esses hospitais, já está com dificuldade, a gente está tendo muita dificuldade. E você imagine o problema que pode acontecer, né? Que foi o que nós falamos no início da pandemia. Tem que isolar, tem que deixar as coisas ir devagar, porque se superlotar, as pessoas não vão morrer do Covid, vão morrer por falta de assistência. E nós estamos correndo esse risco agora no estado de voltar a acontecer isso, que já aconteceu no primeiro pico. E agora, infelizmente, nós estamos prestes a voltar a acontecer isso. As pessoas não terem nem a chance de ter um tratamento adequado, um atendimento, porque não vai ter vaga. Doutor, me diz uma coisa, o que faltou? Aqui ninguém está falando em relação à política, a gente está falando aqui de Covid, né? A gente está falando aqui de Covid. O que faltou? Porque um valor como esse, de 4 milhões, quase 5 milhões de reais que veio diretamente para o tratamento do Covid, para combater o Covid, e podendo ser feito, por exemplo, uma ala exclusiva, profissionais exclusivos para aquele atendimento. Um dinheiro que de repente não pode ser gasto com outra coisa, a não ser com essa finalidade. O que faltou? De repente, iniciativa da gestão de querer aplicar esse recurso para poder fazer algo acontecer, até para poder contribuir na diminuição. E se falava muito nas sessões da Câmara do respirador portátil, né? Que, se eu não me engano, eu acho que eu ouvi o senhor falando em algum canto, não me lembro onde. É por volta de 80 mil, 90 mil, por aí. Eu acho que o senhor falou isso em algum canto. Eu lembro. Li que o senhor colocou isso em algum canto. 80, 90 mil e tal, né? Era extremamente importante. De repente, pessoas que estão precisando, já perdeu tempo, porque precisou se deslocar daqui às pressas para Paulo Serra, de lá já foi levada para outro hospital. Enfim, tinha como fazer algo, montando aqui um Marizal, para poder, de repente, dar essa tranquilidade ou um atendimento melhor? Egmar,
A questão respirador, né? Nós vimos na campanha, né, que já estava comprado, que ia chegar, né? Eu assisti até uma vez entrevistas, né, da gestão, não, está comprado, vai chegar, não foi doado, vai chegar. E não chegou. Um respirador portátil, super importante, né? Para quê? Para você dar mais chance realmente para os pacientes mais graves, né? Agora, recentemente, nós tivemos um caso aqui, o Marizal, que eu acompanhei por telefone, e nós ficamos com medo do paciente não chegar em Mossoró. Foi um milagre ele ter chegado vivo em Mossoró. E graças a Deus deu certo. Mas foi ruim. Foi ruim. Foi muito ruim. Quando eu conversei com o Adalberto, né? O doutor Adalberto, de Mossoró, que ele está ajudando bastante lá com as pessoas. Eu conversei com ele por telefone e a angústia dele era essa. Vamos esperar para ver se ele chega aqui. Entendeu? Se chegar aqui é possível fazer alguma coisa. Chegar aqui é exatamente. Uhum. A nossa preocupação foi essa. É lógico que tivesse como ele num respirador aqui, ou qualquer paciente, né, que precisar, isso ajuda com certeza, salva vidas, né? Isso é um ponto. Aí você me fala, com todo esse dinheiro, poderia ter sido feito algo para evitar o número de casos que nós estamos vivendo hoje? Não. Se tivesse feito os mesmos erros da campanha. Entendeu? Eu acho que faltou aqui informação, um trabalho realmente para manter essa questão do Covid, né? Da preocupação dos cuidados. Mas, infelizmente, o processo eleitoral superou tudo isso. Então, mesmo, aí assim, eu gosto de ser imparcial, né? E a campanha passou. Verdade. Mesmo com todo esse dinheiro do município, não tinha como se fazer nada para se evitar esse aumento de casos. Poderia diminuir, poderia dar mais segurança. Como eu disse a você, uma ala exclusiva Covid, com profissionais, uma equipe só exclusiva Covid, que veio verba para isso, né? Verdade. Médico só do Covid, eu não sei, eu soube antes que tinha um médico aqui só do Covid. Também não sei se essa informação procede, uma equipe só Covid, né? Como tem em Caraúbas, como tem em Riacho, como tem em outras cidades que eu conheço. Isso você diminui. Nós talvez não tivéssemos com tantos, nós tivéssemos com aumento como está no Estado, mas não tantos assim. Então teria como realmente se investir para diminuir? Teria. Mas para evitar isso, infelizmente não. Só se tivesse evitado as manifestações políticas. Essa é a minha opinião, a opinião do Dr. Roberto, certo? Então, foi um erro e agora o preço é esse. Então, entendeu isso? Os investimentos e as coisas podem diminuir, mas não poderiam controlar, não. A população ela tem que estar ciente, e como o senhor bem falou, né? Um posto de saúde. E quando a gente fala de centro de saúde, a gente isenta qualquer profissional de lá, porque são uns fera. E não é de hoje, que trabalha no limite, que trabalha sempre fazendo mais do que da competência deles. Não é de hoje, não é dessa gestão, é de outras gestões também, porque os profissionais ali eles se dedicam integralmente. São um pessoal realmente que entende, que gostam, que trabalham para valer. Quando a gente fala assim, as pessoas esqueçam uma crítica pessoal, não existe isso, né? Mas é de um modo geral, que a gente fala e até no sentido de melhorar, não é verdade? Nós estamos falando aqui exclusivamente de gestão. Exato. Gestão que eu digo é gerir, né? Isso. Não é gestão... Que não depende deles, dos profissionais de lá. Os profissionais de lá, pelo contrário, eles estão sendo sobrecarregados, eles estão correndo risco. Assim, você pode fazer, Egmar, informar, alguém fazer um levantamento de quantos profissionais da saúde aqui de Marizal já se contaminaram. Você tem ideia? O ouvinte aqui tem ideia? Pense nisso, para fazer um levantamento. Quantos já se afastaram, quantos já fizeram o teste já deu positivo, quantos profissionais de saúde aqui do Marizal já se contaminaram com Covid. Isso é sinal de quê? Que eles estão ali no risco direto, que eles estão realmente correndo risco diário e muitas vezes fazendo coisas que nem deveriam. Isso aí deve ressaltar isso. Tem coisas que eles fazem lá que nem poderia fazer pelo risco, e eles estão fazendo para ajudar, para salvar uma vida. Isso é doação, né? Isso é doação. É verdade. Então, esse trabalho, realmente você
bem falou, não é de hoje esse trabalho das equipes de saúde, de doação, de realmente dar o máximo. Mas especificamente nesse momento que nós estamos vivendo, momento crítico de pandemia, aí é que a gente está descobrindo realmente o quanto esses profissionais são dedicados, o quanto eles se doam para realmente ajudar. Isso, o único intuito ali é realmente ajudar o próximo. E isso é digno de aplauso, de homenagens, de tudo que você pensar. É verdade, verdade. Até para o senhor está reforçando isso até para entender, porque tudo gera uma discussão, tudo gera um mal entendido. Muito não, bem, não é verdade? Eu não tenho nenhuma crítica, nenhum profissional da saúde. Né? A gente critica a questão de gestão, pela a forma como foi conduzida essa questão de investimentos, de trabalho, para dar mais condições para as equipes trabalharem, desenvolver um trabalho com mais segurança, né? Com menos riscos e diminuindo os casos. Poderia ser diminuído o número de casos. Agora, a população ela tem que ter conhecimento de que R$ 4.939.307,05 veio entre Covid, dinheiro, recursos do Covid-19 e emendas parlamentares que veio para os corpos para tratar, para prevenir, para falar, aliás, para cuidar do povo em relação à pandemia. Esse é o valor e um valor muito alto mesmo. Fátima Bezerra, a governadora, ela divulgou hoje numa entrevista, né, que está aumentando os leitos. Parece que as coisas caminham de maneira tão lenta, né, doutor? O mundo se contaminando, o estado se contaminando, as cidades se contaminando, os leitos faltando, o UTI também faltando, e a governadora numa lentidão só. É assim que o senhor pensa também? Mas infelizmente é assim. Nós temos que terminou acontecendo um erro, mas aí o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deixa eu só voltar aqui. Quando o senhor diz assim, não vamos procurar mais culpado, né? O senhor já quer uma solução. Então não adianta mais reclamar. O problema está aqui, está acontecendo. Vamos procurar uma resposta. Foi o que aconteceu. Realmente é isso. Não vamos procurar culpado. Porque a pandemia diminuiu o número de casos, né? E houve uma redução no estado, nós ficamos num patamar bom, satisfatório, Guimar, né? Aquele índice de transmissibilidade, o nosso ficou abaixo de 1 durante algum tempo. E isso era muito bom. Isso foi confortável para a gente, tá? Aí foi que isso aconteceu? Se fecharam leitos, né? Fecharam UTI, fecharam leitos de UTI. Na expectativa de que ia se manter sob esse controle. Agora, como uma coisa fugiu do controle, vão ter que reabrir esses leitos. De certa forma, ainda vai culpar o governador, tudo bem, mas não é fácil também, se você for ver isso, né, Guimar? Recontratar profissionais, e aí você não pode fazer, fulaninho vem para cá, não. Tem que abrir processo seletivo, tem que preencher requisitos para recontratar profissionais. Isso requer tempo. Requer tempo. Para abrir o leito, requer recursos também, para você reabrir, para montar, para deixar ele para uso. Só que nós precisamos desses leitos para ontem. Já tem gente na fila de espera. Daí a angústia. Daí porque as pessoas... E a governadora não faz... Por mais que ela queira fazer agora, o tempo está muito limitado. Então é aquela história. Agora, meu amigo, é correr atrás. Quem puder ajudar, vamos ajudar. Esquecer culpado e vamos ajudar. Eu acho que agora o momento é esse. Verdade. Então, o senhor falando aqui de como poderia ter sido diferente em relação a investimento local, já que a gente fala desse valor, o amigo Eleodoro, aqui no meu WhatsApp, ele é lá da Metalúrgica, ele diz assim: boa tarde, será que seria possível um atendimento prévio via internet aos pacientes com suspeita de Covid? Uma chamada de vídeo, por exemplo, ou por alguém ou por algum aplicativo de chamada, identificado uma possível infecção do vírus, a pessoa seria direcionada ao centro de saúde. Ele já está preocupado dessa ida presencial, ter um atendimento prévio. Tá aí, ó. Quem é ele? Eliodoro. Eliodoro, ótimo. Tá aí uma solução. Uma solução. Tá todo mundo junto disso, todo mundo junto. E a telemedicina, ela foi, oficialmente agora, nesse período de pandemia, ela foi liberada, vamos dizer assim, tá? Porque antes era proibido. Consultas por telefone, por WhatsApp, por essas coisas, né? Com a pandemia, devido realmente a esse problema de isolamento, o Conselho Federal de Medicina, ela liberou a questão da telemedicina. Consultas por WhatsApp, por videochamada, por essas coisas. Então, perfeito, está liberado. Poderia sim criar, por isso que eu digo, poderia ter uma equipe exclusiva
Covid. Criar programas para isso, né? E aí teria um número. É verdade. Né? Um número exclusivo, que é uma pessoa exclusiva para atender isso. O fluxo de gente diminuía. Para orientar, você está fazendo isso está uma suspeita, pois fique em casa, espere, qualquer coisa entre em contato, como eu falei, vá lá na ala, no local do Covid, que está lá a equipe, como o exemplo que eu tenho lá de Caraúbas. Lá em Caraúbas nós temos, lá tem um local exclusivo, onde se faz os testes, onde os pacientes são atendidos, uma equipe exclusiva, com um médico, enfermeiro, assistente social, técnicos, tudo lá é uma equipe exclusiva, foi contratado extra, né? Além das equipes que já tinham no município, foi contratado extra, porque veio verba federal para isso. O governo federal mandou verba para isso, entendeu? Então os prefeitos receberam dinheiro para isso, para contratar essas equipes. Não sei se o Marizal contratou, né? Mas se alguém souber, me avisa. Nos corrige aqui, além né? Não sei, né? Se além do PSF, os 5 médicos PSF aqui, tem outro trabalhando exclusivamente no Covid. Né? Isso aí eu não sei, essa informação eu não sei. Mas, se tiver, tendo uma equipe assim, essa forma poderia, é uma forma excelente de orientar, de acompanhar. Porque, como eu disse no início, muitas pessoas têm medo de ir no centro de saúde, né? Muitas pessoas escondem, de certa forma. Então, essa é uma forma realmente de melhorar esse fluxo, de dar mais atenção aos pacientes, né? E realmente, com certeza, ajudaria. E já eu falo isso aí, o que eu faço hoje também, né, Guimar? O que eu faço muito aqui, antes de começar a entrevista, no WhatsApp, eu diariamente, assim, praticamente eu estou recebendo mensagem de pessoas, amigos, pessoas que me procuram, que dizem que tem sintomas, ou alguns sintomas que querem saber se é suspeito ou não. E aí, na medida do possível, eu oriento essas pessoas. E tem muita gente, eu não conto quantas pessoas, e até pessoas mais próximas que eu trato assim, dessa forma, né? Eu fico sempre orientando, dizendo, não, faça isso, está aqui, você está sentindo isso, é suspeito. Oriento procurar, aquelas pessoas que eu acho que é suspeito, não. Então, você é suspeito, procure o centro de saúde para fazer o exame. Por quê? Nós temos, se quiser falar sobre exames, nós podemos falar sobre exames também, o seu tempo nós temos. Temos sim. Né? O exame ideal é o SUAB, né? Que é aquele teste do nariz, chama, né? Do cotonetezinho. Por que as pessoas têm tanto medo desse exame? É porque é o quê? Não sei porquê, Aguilar, né? Vaguinho está se benzendo aqui. Vaguinho já fez, né? Não. Então pronto. Eu não sei porquê, assim, existe um desconforto, incomoda. Mas não é o fim do mundo, né? Não, é nada. Eu digo para você que eu acho assim, não tem para que tanto medo desse exame, não. É um exame relativamente tranquilo. Mas é o melhor que nós temos, né? Nós criticamos aqui no município, o início da pandemia, que nós não tínhamos esse exame, né? E aí eu sempre falava, as pessoas passou muito caso batido naquela época, que aqui só tinha o teste rápido. E não era em quantidade suficiente. No início, depois foi se adquirindo mais, né? Mais recursos, foram se adquirindo mais. Mas nós passamos um tempo aqui que esse exame não era tão comum. Era pouca gente fazia porque não tinha. Hoje, até onde eu sei, tem. É feito todo dia aqui, praticamente. Até onde eu sei, as pessoas estão fazendo PCR, que é o exame do SUAB. Então, o município tem exames suficientes, até onde eu sei, né? Para fazer. Então, as pessoas têm que procurar no tempo certo. Por quê? Se deixar passar o tempo de fazer o SUAB, ele vai ter que esperar 10, 14 dias para fazer um teste rápido, que aí a chance de erro é maior, e aí já fica difícil dar o diagnóstico preciso, né? Preciso do problema. Olha, amiga Noêmia, deixa eu ver aqui, Vadinho, vamos aqui, ó, boa tarde, ela mandou, vamos aqui, ó, boa tarde, Edmar Dutra, doutor Roberto Alencar, eu ainda tenho muitas dúvidas com o Covid, porque não teve um medicamento que pelo menos combater. Venha a vacina, seja bem-vinda. Se realmente for para combater e curar e acabar com o vírus, mas tem um pouco de medo. Porque o vírus veio da China e a vacina também vem de lá. Na minha opinião, deixa eu ver aqui, Vadinho, na minha opinião,
não era para vir da China, e sim do Brasil. Me corrija se eu estiver errada. Na minha casa, três casos de Covid. Não tivemos o direito a uma medicação. É certo, a verba não era para compra, as medicações estavam e ainda está sobrando. E aí? Se o senhor, doutor, souber, gostaria de saber por que não teve os medicamentos para os demais, como no nosso caso. Obrigado, boa entrevista, para nos deixar mais esclarecida, né? Para mim, o respirador foi o fim da gota d'água. Quantos pacientes precisaram? Obrigado pelas respostas. Noêmia. Minha amiga Noêmia. Ela levantou aí vários pontos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e começar a responder. Ela tocou pontos que tu falou, ainda pode falar, né? Primeira coisa, ela falou sobre medicamentos. Vamos olhar. É um tema que eu gosto, medicamentos. É polêmico. Até agora, ouvintes, Sagmar, Vaguinho, todos os nossos ouvintes que estão em casa, até hoje, 11 de dezembro, né, não se descobriu nenhum medicamento, não foi provado que nenhuma medicação sirva para prevenir o coronavírus, certo? Então, nós estamos com um ano de pandemia. No início começou a se dar muito remédio, se dava uma medicação e outra, e dizer, não, vamos esperar, logo depois vai se provar. Mas até hoje não. Então essa questão, porque não me deu medicamento? Não existe medicamento, tá? Para tratamento, assim, comprovado, certo? Isso é polêmico, eu vou deixar bem claro, que as pessoas, até nos grupos de WhatsApp, me questionam muito. O que é que existe? Existem as medicações que são feitas de acordo com o quadro clínico do paciente, tá? Mas eu reforço o que eu disse. Nada previne. Então aquela história, dizer assim, fulaninho teve Covid, e aí eu convivo com ele, eu vou tomar um remédio para me prevenir, não funciona. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência, que até agora não foi nada comprovado. E isso também é o que eu acredito, tá? É lógico que muitos colegas médicos têm a opinião diferente da minha, mas eu estou falando o que eu acredito. Então vamos lá. Na sua casa, na casa do Vaguinho, são 4 pessoas. E aí uma pessoa lá se contaminou. E aí lá todo mundo vai tomar remédio para prevenir. Infelizmente, não vai prevenir. Não tem esse remédio. Só ivermectina, azithromicina, prednisona, tudo isso, até agora, não foi nada, e tem vários estudos, mas nada comprovou que realmente funciona. Então, o kit que se fala não serve. Esse kit, até agora, é só achismo, tá? Você vai dizer, mas os médicos prescrevem. Prescrevem. Por quê? É aquela história, não tem nada. Não tem nada provado, ninguém sabe de nenhum medicamento. E quando começou a doença, uma doença totalmente nova, é uma doença só de 1 ano, e no início era nova, ninguém sabia nada para isso. Então muita gente disse, então vamos tomar isso, tomar aquilo, tomar isso, para tentar, para ver se dá certo. E até agora as pessoas estão vendo se dá certo. Entendeu? Prescrever, tudo bem, os colegas prescrevem, muitos colegas prescrevem, tá? E os que prescrevem acham que vai funcionar, né? Eu não prescrevo porque eu acho que não vai funcionar. Então, não pensem que vai prevenir. Atenção, nada previne até hoje. Foi comprovado. Pode ser que amanhã, dia 12, surja, né, que vai prevenir. Um estudo para isso e comprova, né? Isso previne, vamos usar. Mas até agora medicamentos que previnem a doença, não. Durante a doença nós temos alguns medicamentos realmente que têm ação. Aí as pessoas dizem, doutor, quer dizer que a azitromicina não funciona? Funciona. A azitromicina é importante durante a doença. Ela tem um período certo de ser tomado durante a doença. Se você tomar antes, perdeu. Eu estou assintomático, tomei, perdeu também. Certo? Não serve. Perdeu? Não serviu para nada. Muitas vezes dá diarreia. Eu vejo muita gente, às vezes, começa o sintoma do coronavírus, um sintoma outro, aí daqui a pouco ligar, eu estou com diarreia dos remédios, né? Muitas vezes é efeito das medicações. A prednisona funciona? Funciona na fase 2. Prednisona, dexametasona, né?
na fase 2 da doença, certo? E aí a fase de tosse, cansaço e tudo mais. Aí tudo bem, vai funcionar, tá bom? Foi descoberto dexametasona, e é uma droga hoje comprovada, isso é bom falar, dexametasona, injetável, foi provado já e está sendo usado e está salvando vidas. Mas é nos pacientes internados, pacientes de UTI. Lá sim vai funcionar. Se você tomar em casa, não vai funcionar não, para prevenir, entendeu? Porque muita gente depois que viu essa matéria está comprando dexametasona para tomar. Pelo contrário, pré-inibidores da dexametasona são corticoides. Os corticoides, se for tomados em doses altas, eles baixam a imunidade. Se baixar a imunidade, vai ser pior. Né? Então nós falamos que a pessoa tem que estar com imunidade boa, não é isso? É verdade. Então, um alerta para as pessoas, né? Se tomar muito corticoide, você pode baixar a sua imunidade. Se baixar a imunidade, você vai ser pior. Você está mais suscetível a uma forma mais grave da doença, tá bom? Ivermectina é muito polêmico. Eu acho que não funciona também, nós não prescrevo. Mas aí está aí, né? Você vai dizer, eu não prescrevo meus pacientes. Pronto, agora você vai dizer, eu tenho um paciente, você é meu paciente, está com sintomas, você me procura. Aí você diz, doutor Roberto, mas eu quero tomar ivermectina, você quer tomar? Tome, certo? Não é que eu diga assim, eu não sou radical, assim, eu não passo não, procure outro. Não. Você quer tomar? Está aqui, sua receita, tá bom? Mas os pacientes que eu acompanho, eu já venho acompanhando ultimamente com você, muitos pacientes, até familiares, né? Que eu tenho acompanhado. Minha família já teve pessoas, né, infectadas, contaminadas, agora é recente. E meus familiares eu não prescrevi, né, nisso daí. Prescrevi naqueles pacientes que eu vi necessidade no momento certo, tá bom? Acho que se alguém lembrar de algum outro medicamento, se quiser perguntar, cloroquina, praticamente, lembra no início da pandemia? Todo mundo queria tomar hidroxicloroquina, que o presidente dizia que funcionava. E hoje em dia já está praticamente provado que não funciona. Então hoje em dia ninguém quer mais tomar hidroxicloroquina nem cloroquina. Só aqueles apaixonados por Bolsonaro. Tirando esses, o resto ninguém quer tomar mais. Já foi, quer dizer, no início já foi provado. Verdade. E eu acho que a tendência é que os outros não sejam provados, tá? Doutor, lá, deixa eu falar, vou responder também sobre as vacinas. Vamos falar sobre vacina. Tem uma pergunta aqui e aproveita, né? Essa esperança da vacina que já está em algumas fases finais, né? Diga aí. Não, pode falar. Acho que ela falou, né? A Noemi, daqui a pouco a gente passa para essa pergunta aí. A Noemi me colocou falando vacina. Ela disse, mas vacina, não acredito que a vacina vem da China. Não, Noemi. Só tem uma vacina que vem da China, né? Que é fabricada na China. Atualmente no mundo, nós temos 4 vacinas em fase final de teste, né? Fase 3, que provavelmente vão ser liberadas para uso, né? Uma é da China, uma é da Rússia, uma é americana, deixa eu ver a outra, se eu lembro. Tem uma. Não, a Rússia falou já. Uma da Rússia. Brasil não tem. Uma da China. Não, Brasil tem associação, que é o Butantan aqui, que é com a da China. Eles trabalham em parceria. O Brasil é pioneiro em vacinas, tá? Então o Brasil tem profissionais muito competentes em relação a isso. E está trabalhando com a vacina da China. Então, Noema está preocupada com essa vacina. Se chegar da China, pode tomar, que é segura, porque o Brasil só libera se o Brasil. Mas nós temos pronto, aqui foi Reino Unido, foi liberado agora, está sendo usado, né? E não é da China e está dando, graças a Deus, a gente espera que dê bons resultados. Agora lembrando que a vacina são 2 doses e tem que esperar um tempo de intervalo de uma para outra. E não é uma coisa que tomou, está curado não. Né? Só levantando esse alerta, né? Verdade, né? Já vai demorar um tempinho, né? Para ser essa vacina eficiente total. Total, né? O que a gente espera, né? Eu sempre tive esperança desde o início que de dezembro a gente estava com vacina. Que na verdade isso foi um recorde, Aguimar e ouvintes, né? Pelo que eu tenho conhecimento, a última vacina, a vacina é rápida, essas infecções virais que surgiram, que eu vi, foi a do sarampo, que foram 10 anos. Entendeu? Então, foi considerada recorde em 10 anos. A do coronavírus, em 8 meses, nós estamos com vacina pronta. Então, a coisa é um salto da ciência absurdo. Isso verdade. É absurdo. Começou, eu tenho muita esperança que vai funcionar.
A partir de janeiro, o mundo já deve estar todo se mobilizando para isso. Começou no Reino Unido e vai para a Espanha, vai se espalhar. Eu tenho quase certeza que o mundo todo começa a correr atrás dessa vacina em janeiro, inclusive o Brasil. E eu acho que nós vamos ser vacinados, né, no primeiro semestre. E eu sou muito otimista, eu quero já fevereiro a gente já está começando. Não para todo mundo, né? Para todo mundo é 2022, é a perspectiva. Mas para grupos prioritários, né? É verdade. Então lembrando, todo mundo, é por isso que eu digo que tem que redobrar os cuidados. Para todo mundo a previsão é 2022. Vaguinho, tem ali abaixo, né? Aquela outro comentário. Aí, isso aí, como deveríamos fazer e livrar mais desse vírus? Doutor Robertinho Alencar, Mônica lá do Sítio Vaza do Barro. Como deveríamos fazer e se livrar mais desse vírus? Pronto, acho que ela está querendo mais dicas, viu? Ótima pergunta, que não falou sobre isso, né? Muito bem, Mônica, um abraço lá, e galera, pessoal lá da Vaza do Barro. Como se livrar para diminuir o vírus? Isso é provado, isso nós temos como fazer, porque já está provado. Como nós podemos diminuir a contaminação, diminuir o número de casos no Rio Marizal. Três formas importantíssimas. Primeiro, uso de máscara, tá? Então a máscara é importantíssima, é essencial, né? Eu estou aqui no estúdio, mas eu estou de máscara, né? Vaguinho aqui está de máscara. Então eu não tiro minha máscara só quando eu estou em casa, né? Então o uso de máscara é importantíssimo. Então as pessoas têm que se conscientizar que não podem sair sem máscara, não pode ficar sem máscara. Então o uso de máscara já está provado que diminui bastante a transmissão, tá? Distanciamento social, isso está provado também e funciona muito bem. Então manter o distanciamento é importante, tá? Evitar aglomerações, né? Evitar locais que tem muita gente e sempre que for em algum local que é necessário, manter a distância. E pessoal, higiene das mãos, sempre que higiene, eu estou aqui também com meu álcool gel, ando direto com ele. Eu digo que é minha arma, estou todo tempo com ele, né? Álcool direto nas mãos. Se tiver em casa, se tiver oportunidade, lavar as mãos com álcool e sabão. Não tem álcool a 70, não tem problema. Lave as mãos com álcool e sabão, resolvido o problema, tá certo? Então isso funciona. E é tão provado que isso funciona, que quando as pessoas deixaram de fazer isso, que foi no período da campanha, a coisa perdeu o controle. Não é verdade? Aí, por que aumentou tanto na campanha? Por quê? Houve o quê? Aglomeração. Contato aí, né? Contato próximo. Verdade. As pessoas sem máscara, muitos usando sem usar máscara. E aí qual é o resultado? Marizal, como ontem, com 112 casos em 3 dias. Então, isso mais uma vez prova e comprova que isso funciona. E aí os medicamentos, mais uma vez eu digo, se os medicamentos funcionassem realmente, Aguimar, infelizmente, eu digo isso com tristeza, eu queria que funcionasse, que seria muito bom. Praticamente, que eu sei, muita gente, acho que todo mundo aqui que teve algum sintoma, que procurou, eu sei das farmácias, pelo que eu sei, eu vou nas farmácias e pergunto, né? O pessoal que trabalha, dizem que eles não dão conta de azitromicina, de ivermectina, de prednisona. O pessoal compra sem receita, o pessoal está doido, louco, atrás de comprar. Por quê? Se espalhou essa notícia que funciona. Tá na hora do medo, todo mundo cometeu o seu erro e correu atrás de corrigir com remédio. Aí eu pergunto a você, ouvinte, né? Faço a pergunta a você também, a Guimal, alguém. Esse medicamento muita gente já tomou, muita gente está tomando. E por que o número de casos está aumentando? Porque os casos estão os números de casos graves estão maiores. Né? Isso aí praticamente o Guimarães está sempre transferindo. Ou seja, o medicamento não surta efeito. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não. Não previne. Isso eu estou falando como opinião minha, pessoal. Estou entendendo. Entendeu? Porque não, senão, mas eu sei, o que o senhor está dizendo é que se essa medicação prevenisse, por mais, o senhor teve contato com alguém, o senhor não tem, mas toma a medicação porque lhe orientam a tomar a medicação. Então você vai, de certa forma, estar imune ali. E não é o que está acontecendo. Não está acontecendo. É pior. Sabe por quê? Isso termina sendo um efeito pior porque você toma o remédio
e acha que está protegido. Sim. Aí você relaxa. E aí... Depois se contamina. Depois se contamina. Então é isso que eu vejo. Agora, distanciamento social, uso de máscara e os cuidados de higiene funcionam. É mais eficiente. A hora que fizeram isso, a gente conseguiu controlar o número. Doutor, eu sou dando essas orientações aqui à amiga Mônica, né? O pessoal já vindo aí participando. Zero possibilidade, aglomeração Natal, final de ano. Tá aí uma dica que o senhor já está descartando. Pronto, é essa a dica que eu dou. Como eu disse, para o Marizal, para todo o estado, acho que para isso. O que é que a minha dica para nós, o marizalenses, como eu falei, é o momento de todos juntos combater esse vírus. Né? As pessoas falam, a gestão abandonou, né, abandonou a população, o pessoal está aí, né, é o que a gente escuta muitas pessoas falando, né? Está todo mundo aí no solto, barco né? à deriva, solto. Se nós estamos no barco à deriva, então vamos nos unir, vamos nos dar as mãos e vamos pegar o leme desse barco, né? E vamos pegar cada um, vamos ficar um de um lado outro de outro, vamos remar de forma, todo mundo remando para o mesma direção. E se todo mundo fizer isso, a gente consegue chegar em terra firme, entendeu? Então o momento agora é de dizer o quê? Como é que eu posso ajudar? Certo? Agora a pergunta que nós temos que fazer é isso, nós não temos mais que culpar, né, procurar culpados, vamos dizer assim. Você não tem mais conserto. Não adianta. Mano. É verdade. A pergunta agora que deve ser feita é, como eu posso ajudar? Né? O que é que eu posso fazer para ajudar o Marizal? Para ajudar as pessoas que estão doentes, estão se contaminando, que estão indo para os hospitais, para prevenir que familiares não passem o que agora recentemente tem passado, perdendo entes queridos. Né? Eu tenho um grande amigo, irmão, né? Que recentemente perdeu sua mãe e ele disse que é uma dor imensurável. Você perdeu um ente querido nesse período, você não pode nem se despedir. Não? É triste. É muito triste, muito doloroso. Verdade. Entendeu? E tem muita gente assim, que ainda vai correr esse risco, infelizmente. Então nós temos que fazer alguma coisa, Guilherme, né? Nós temos que arregaçar as mangas e fazer. E aí eu entro nesse ponto. Eu não aconselho mais aglomeração. Já foi provado que a aglomeração dá errado. Então, vamos comemorar Natal e Ano Novo entre família, restrito. Faça sua comemoração, sua festinha em casa. Se quiser juntar mais gente, vá para uma área aberta. Distanciamento mesmo Distanciamento, num muro, distante, com segurança. Se alguém tiver, vou importar isso, se alguém tiver agripado, achando que está gripado, não participe. Não vá para se aproximar das pessoas para não correr o risco de transmitir, porque às vezes você acha que é uma gripe, é Covid, né? Então, na minha opinião, não é para ver eventos agora no Natal e Ano Novo. Para a gente conseguir realmente entrar 2021 com mais tranquilidade. Meu amigo Brancar também está a audiência, está aqui no meu celular, viu, Roberto? Doutor. Beleza. Aqui no meu celular ele diz assim, na visão de doutor Roberto, o Marizal tem feito a testagem correta da população desde o início da pandemia? Obrigado, meu amigo Chico de Brancar, obrigado sempre pela audiência. Está aí a pergunta para o senhor. Pois é, assim, fica difícil responder, meu amigo Chico, porque, como eu disse, eu não trabalho em Marizal, né? Eu não tenho acesso a centro de saúde, essas coisas, para ter acompanhado desde o início, né? Eu comentei, eu comentando, no início houve falha, porque faltou testes, né? Isso daí, eu acompanhei, vi, que lembra no início aqui, até acho que eu dei uma entrevista aqui, até por telefone com o Adalberto, e a gente falou muito sobre isso, lembra? Lembro, sim. Faltou testes, não se testava naquela época. Então naquela época passou batido muito o caso, porque não se testava, né? Hoje tem muitos casos porque está testando, né? Então, assim, se houve falha naquela época por falta de teste, e aí eu já entro naquela coisa, não é culpa do profissional, né? Ele está lá, se tiver material, ele trabalha, se não tiver, ele não pode trabalhar. Outra coisa importante, que eu vou até frisar aqui, que eu já vi até vi comentários em grupos, uma pessoa me perguntou sobre isso. O laboratório aqui, o X,
é quem faz os testes do Covid. E aí dá muito teste falso. A culpa é do laboratório? Não. Então, o profissional, ele só faz a leitura. É bom frisar isso, tá, Agmar? Eu não gosto de citar nomes para não... É verdade. Mas todo mundo sabe quem é a equipe, que é os profissionais, profissional muito competente que Por faz, sinal, competente até demais, é verdade. Demais, e faz o trabalho aqui, o Marizal. Ele não tem culpa nenhuma de um teste dar negativo. Ele só faz a leitura. O kit, o teste é que falha. Que falha aqui e falha em qualquer canto do mundo. Falha no Brasil, em qualquer canto que você fizer, existe falha, tá? A falha do teste, não do profissional, certo? Então, assim, basicamente é isso em relação ao que eu penso dos testes aqui. Uma outra coisa importante, que aí eu não sei essa questão, é você tem que saber o tempo de fazer o teste, que é super importante. Se você fizer o teste dentro do prazo certo, a chance de acerto é maior. Se você fizer fora do prazo... Desde o início do primeiro sintoma. Tem que fazer essa contagem. Tem que fazer isso. Você quiser fazer um teste rápido no terceiro dia, no quarto, quinto dia, 99% de chance dele dar negativo. Mesmo você estando com a doença, tá? Se você quiser fazer um SWAB, que eu disse que é o padrão URA, é o melhor teste que tem, depois do 10º dia, tem grande chance dele dar um falso negativo, certo? Então os testes têm que ser feitos no prazo certo, no período certo. Isso diminui, não acaba, diminui a possibilidade de falha do teste. Mas mesmo assim ele falha. Eu vi uma entrevista até com um profissional, ela é brasileira, mas ela nem mora no Brasil, que ela disse que esses testes rápidos, ele tem um índice de falha de 40%. Então é quase meio a meio, né? De cada 10, 4 erra. Vamos dizer assim, a média. E é uns kits, né? Então é um índice de falha muito grande. Isso, ele tem que ser feito no prazo, no período certo. No tempo certo. No tempo certo, da forma certa. O SWAB, a coleta tem que ser correta, né? Para que diminua o número de erros, de falhas. Mesmo assim, vão aparecer falsos positivos e falsos negativos. Isso é natural. Olha, boa tarde. Quero saber se Vaguinho, coloca lá quem é a pessoa, por favor. Quero saber se essa vacina para quem fez cirurgia cardíaca, teve 2 AVC, pode tomar. Betânia Bessa, ela tem 82 anos, fico preocupada. Ela está falando da vacina que ainda não chegou, acredito, né? Não chegou. Vamos falar de futuro, né? Obrigado, Betânia. A vacina que está aí do Reino Unido, liberada, tá? E se for a vacina que chega aqui no Brasil, e outra que for aprovada, até onde nós sabemos, não tem nenhuma contraindicação por ser cardíaco e já ter histórico de AVC, tá? Então fique tranquila, foi alguém da sua família, provavelmente, tem 82 anos, né? Talvez a idade que ela falou aí. Uhum. Então essa pessoa que você aí está preocupada, deve amar essa pessoa, ela vai poder sim tomar essa vacina, ao que tudo indica, tá? Vaguinho, tem outra colocação aí. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Leovânia. Meu pai foi contaminado ontem. Não está sentindo nenhum sintoma. Ele tem diabetes. Com relação à medicação, é necessário ele ter que tomar a medicação indicada para o Covid. Aí está aí o kit, né? O kit. Deixa eu ver. A azitromicina, né? Ivermectina. Tem também, aí está dizendo, orientando a quantidade de medicação. Também tem a prednisona, né? 20... Está aqui dizendo bem direitinho. Prednisona 20 mg 12 horas, vitamina C 1 ao dia, ivermectina 1 comprimido para cada 3 quilos, no caso dele, 3 dias. Aí é a orientação que ela recebeu, verdade. E a medicina 5 dias. Aí fui orientada a dar essa medicação aí, menos o... Prednisona. Haja visto que ele não está tendo nenhum sintoma. Essa é a famosa receita de bolo, né? Que eu digo, é o kit, né? Kit Covid, né? É o seguinte, Giovanni, ela perguntou se está sentindo isso, não está sentindo nada, eu quero saber se deve tomar, né? Ela sabe que tem que tomar. Não é necessário, tá? Isso é a minha opinião também, mas eu reforço, Aguimar, ouvintes, né? É a opinião minha, pessoal, né? E tem uns colegas médicos que têm a mesma opinião que eu, mas tem muitos colegas
que tem pensa opinião diferente, pensa né? diferente, né? Paciente assintomático, os que eu acompanho, eu não trato com essas medicações, tá? Eu paciente de dor de cabeça, dor no corpo, febre, aí eu medico, tomo remédio, né? Isso aí tem remédio para ter os sintomáticos. Eu faço sintomáticos. Um paciente realmente que é diabético, ela não falou aqui a idade, mas é o pai dela, tomar corticoide não é muito legal, não é muito indicado, né? E esses outros medicamentos, como eu falei, na minha opinião, não previnem, não tem essa ação. Então, assim, eu pessoalmente não medico os pacientes assintomáticos. E a orientação não é porque eu queira, é pelo que eu estudo, pelo que eu vejo. A gente trata pacientes sintomáticos. Pacientes assintomáticos necessitam tratar. E é tanto que quantas pessoas não fazem o teste e quando vão fazer está IgG, né? A pessoa já não tomou nada e não sentiram nada e ficaram curados. Então, normalmente, os pacientes assintomáticos eles não necessitam serem tratados com medicamentos. A não ser que ele comece a apresentar sintomas que realmente precise, aí sim pode ser feito. Como eu disse, mais uma vez reforçando. Doutor Alberto, você passa azitromicina? Passo. Passa prednisona? Passo. Passo dexametasona? Passo. Mas passo para alguns pacientes e se eu achar que ele está necessitando naquele momento. Certo? Doutor, coisas não. Obrigado, Leovânia, pela audiência, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Gilvanete, ela mandou aqui no meu WhatsApp, a amiga Gilvanete no Conjunto Rosa, ela mandou um áudio aqui, não vou poder ouvir agora. Boa tarde, Admar e doutor Roberto. Muito interessante o comentário do doutor Roberto. Fiz o teste rápido com 13 dias e deu positivo com IgG, reagente. Caso eu não soubesse os dias, poderia ter dado errado. Qual vitamina ou suplemento que podem fortalecer o organismo e a imunidade para evitar o corona? Pronto. É outra coisa que não tem comprovação, tá? Minha amiga Gilvanete. Um abraço, quero mal bem a ela. Não tem comprovação que vitaminas, outras coisas, aumentam a imunidade para prevenir. Estou falando de evitar, né? Mas aí é outro ponto. É importante, então se a pessoa foi acometido, tem sintomas, ou quer tomar uma vitamina para melhorar, isso daí é bom, é importante. Isso daí eu sou a favor, tá? Qual a vitamina? Pode ser qualquer suplemento, de preferência que tenha base de zinco, porque aí tem estudos que mostram que o zinco realmente tem essa ação na melhoria, né? Da questão para diminuir a carga viral, a infecção. Então, de preferência contém zinco. Qualquer vitamina, né, ela pode procurar nas farmácias. Que tem essa observação, né? Tem essa observação que ajuda. Não vai... A observação do zinco, né? Exatamente. É isso que eu digo. Mas eu reforço, não previne, ajuda, tá? Vai ajudar. Então, isso. Pode tomar isso daí tranquilo, sem problemas. É importante que se tome mesmo, que não só para o Covid, é importante para o próprio organismo, para se prevenir de outros problemas. Quero mandar um abraço para todo mundo que está ligado nesse momento no nosso Facebook, viu, doutor Roberto? Muito bem, um abraço a todos os nossos ouvintes aí que estão nos vendo e ouvindo, né? Minha amiga Mazé Freitas, você conhece? Ela diz, boa tarde, meu amigo Admar. Estou curtindo a entrevista. Quando trata-se de Covid, quero saber de tudo. Olha, é bom sempre ficar informado, né? Mazé Freitas. Mazé Freitas, eu conheço demais. Pronto, ela também está ligada aqui no nosso programa. Já a amiga Graça Muniz, boa tarde, meu amigo Admar. Estou na audiência ouvindo a entrevista, doutor Robertinho, parabéns. Graça Muniz. Graça Muniz, né? Conheço demais, né? Um abraço, minha amiga Graça, e obrigado pela audiência. Tem uma participação aqui, desde o início, Varinho, lá, né? Boa tarde, Roberto. Depois do contágio, com quantos dias aparecem os sintomas? Lucinalda Medeiros, Vaza do Barro. Pronto. Depois de quanto contágio aparecem os sintomas? Exatamente. Pronto, vamos lá. Quando a pessoa tem um contato, normalmente é de 3 a 5 dias, os sintomas começam a aparecer. A maioria das pessoas, tá, minha amiga Lucinalda, né? Então, Lucinalda, quando você teve um contato com uma pessoa infectada,
Se você for apresentar sintomas, e aí nem todo mundo vai apresentar sintomas, você vai ter sintomas a partir do terceiro ou quinto dia, já começa. Mas algumas pessoas, a gente chama tem um período de incubação mais longo, tem pessoas que vão apresentar sintomas com 10 dias. Daí porque tem a orientação do isolamento de 14 dias, tá? 10, 12 dias ainda pode apresentar algum sintoma. E aí por que essa orientação de 14 dias de sintomas? É por isso, de isolamento. Essa questão de, fica 14 dias em casa não é aleatório, não. Fica 14 dias por lá e não é por isso. Não é aleatório. É justamente por causa dessa pergunta dela, tá? É justamente porque até 10, 12 dias os sintomas pode ser um período de incubação e a pessoa pode manifestar sintomas. Então, por segurança, se orienta 14 dias. Então, do primeiro dia do contato até 14 dias é uma segurança. A média, mas a maioria das pessoas apresentam até o quinto dia de contato. Doutor, de um modo geral, nós já são 17 horas e 15 minutos aqui na 104 e o assunto rende, né? Pois é. Rende muito, né? De um modo geral, final de ano chegando, nós estamos nesse clima de Natal. Eu queria que o senhor reforçasse essas questões. A gente falou de vários assuntos, falou do Brasil, do mundo, falou de vacina, falou de valor que entrou aqui o Marizal, falou da equipe eficiente lá do Centro de Saúde, um pessoal realmente bastante atencioso, mas a gente está falando de gestão, nada não depende deles. Ali eles seguem orientações, não é verdade? E aí, para a vacina, antes de chegar, é preciso ter essas medidas, pessoal. A gente pegar esse leme, já que a gente sente, como o senhor falou, um barco aí à deriva, a gente pegar o leme e remar a terra firme. Usando máscara, evitando aglomeração, fazer de conta que o ano está chegando, mas o máximo que a gente puder para não ter muita gente perto. Essas medidas é importante para poder diminuir o número de casos. Com certeza, Guimar. Acho que isso aí vai estar na fase final já, né? Vamos terminar a entrevista. Exato. Falar uma coisa importante para alertar nossos ouvintes, que foi comprovado agora, né? Vocês viram reportagem, todos os jornais, primeiro caso de reinfecção no Brasil. Uma médica em Natal. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte liderando as coisas ruins, né? Infelizmente, é verdade. Foi comprovado esse caso de reinfecção agora. Então, assim, a perspectiva é que vão aparecer mais casos. Existe, se eu não estou enganado, mais 5 casos em estudos aqui no RN, tá? Comprovar a reinfecção é muito difícil, porque tem que fazer exame de PCR, tem que ter todo um trabalho, um estudo para comprovar se é reinfecção. Mas, por isso que alguns casos não vão ter como ser comprovado. Mas alertando, isso vai nos alertar porque o Marizal que muita gente já teve, né? Muita gente está doente. Alertando que mesmo essas pessoas que já tiveram, não podem baixar a guarda, não pode se descuidar, tá? É bom reforçar isso. Por quê? Eu já tive, vou andar sem máscara, vou ficar à vontade, nós não podemos ainda nos dar o luxo. Ter essa certeza absoluta, né? Certeza absoluta, nós não temos, a ciência não tem essa certeza absoluta, tá? É claro que casos raros, né? Como o senhor falou, é um caso muito raro, né? Mas não vamos se apegar nesse caso raro e ficar aí à vontade. Né? É um caso raro, mas é porque é difícil comprovar, tá? Pode ser que existam bem mais casos e não estejam sendo comprovados, né? Mas acontece, pode acontecer. Não é regra também, é bom reforçar isso, não é regra. É a exceção. Mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado. Então, assim, o que é que nós devemos fazer, como a gente começou e todo esse tempo, essa história de bate-papo, né? Não existe, eu falei, até enquanto a vacina chegar. Porque quando chegar a vacina, aí nós vamos ter perspectiva realmente de segurança. E realmente estar protegido. Mas até lá, nós temos que fazer a nossa parte, tá, Guimar? Como eu disse, não existe remédio que até hoje comprovado, até hoje 11 de dezembro, né? E mais uma vez reforço aqui, não critico os colegas que prescrevem. Os médicos que prescrevem é porque eles acreditam, tá? Nenhum erro, eles não estão cometendo nenhum erro, é bom frisar isso, tá, Guimar? O médico que prescrever esses medicamentos para os pacientes, eles estão tentando ajudar, certo? Eles não estão fazendo nada errado e nem deve ser criticado por isso, porque eles acham que funciona. Tá ok?
Então, não, nenhuma crítica a quem prescreve. E se alguém disser assim, quer dizer que se o médico X prescrever esse remédio, ele tá errado, ele está cometendo um erro? De jeito nenhum. Porque ele acredita que funciona. Tá bom? Sim, pode dizer. Então eu por não achar, eu acho que não funciona pelo que eu estudo, né? Eu sempre estou lendo, procurando trabalhos e estudos sobre isso daí. Eu tenho muita curiosidade sobre essa questão desses tratamentos. Sim, pois não. Então é isso. Não tem medicamentos comprovados, não temos vacina ainda, tá? Não temos nada que você diga específico, né, para que funcione. Então, o que é que nós podemos fazer? Aquilo que está provado. Aquilo que realmente, você pode dizer, isso realmente é eficaz. O que é eficaz? O uso de máscara, distanciamento social e higiene com álcool e sabão ou álcool em gel. Aí, para a gente encerrar, o Marizal está passando por esse momento difícil. O que é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer isso. Entendeu, Guimar? Nós temos que correr atrás com o que nós temos que realmente é eficaz. Então, infelizmente as coisas foram feitas muito erradas. Não estou querendo culpar ninguém, porque é um vírus novo, ninguém conhecia muita coisa. Mas você pode olhar que nós fechamos o município no momento errado. No momento que o Marizal fechou, não teve tanta necessidade. Quando precisou, não teve mais como, né? Como hoje. Vamos fechar a cidade? É complicado você propor isso agora, entendeu? Então, a falha aconteceu pela falta de conhecimento geral sobre a doença. Isso é admissível, perfeitamente admissível. Só que hoje a gente já conhece mais a doença. Então, vamos fazer o que a gente sabe. Os comércios, não fechar os comércios, não dá para fechar comércio, principalmente nessa época, né? Os comerciantes já vêm sofrendo, é um ano de sofrimento, né? Mas, comerciantes, vamos fazer de tudo para ter os cuidados, para ter o comerciante, todos os funcionários de máscara, tá? Para só permitir a entrada de pessoas no seu estabelecimento de máscara, tá? Para ter o álcool em gel na entrada, certo? Para ter, aqueles que puderem, para ter termômetro digital. Então isso tem que ser feito agora. Todo mundo tem que fazer isso agora com mais veemência, com mais cuidado, como no início foi feito. Para se reabrir, todo mundo começou a fazer isso. Depois relaxou, não é verdade? Não vamos permitir aglomeração dentro dos seus comércios. Então tem que ser feito isso, tá? As pessoas, né, vamos nos conscientizar nas ruas, vamos evitar estar se aglomerando, tá? Vamos evitar ter muito contato, frequentando casas de pessoas familiares sem necessidade, principalmente se tiver idosos, se tiver pessoas com comorbidades, que é o grupo de risco. Então vamos evitar fazer isso agora, tá? Porque é um período de cuidado, certo? A gente tem que fazer isso. Eu praticamente não frequento a casa das minhas irmãs, porque eu tenho meus pais, né? E é bom sempre frisar, porque desde o início eu vivo num drama total, com cuidado excessivo. Eu tenho um cuidado excessivo não, mas eu acho necessário. Mas eu tenho que ter cuidado mais do que todo mundo, porque eu moro com meus pais moram comigo, vamos dizer assim, né? Um com 82 anos e outro agora com 80. Meu pai é super grupo de risco. Ele tem DPOC grave. Então, ele é um grupo de alto risco. Então, eu não posso... Essas medidas elas têm que ser a risco. A risco. Eu não posso correr o risco de chegar de casa com esse vírus. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um agora com 9 meses, mas nasceu no pico da pandemia. Então, me resguardo ao máximo, né? Muitas vezes eu evito de ir na casa dos pacientes, eu evito de atender pessoas em casa, mas angustiado, mas é necessário. Não é por mim, é que eu tenho que proteger quem está por trás de mim, né? E aí agora eu me lembrei da coisa, é bom eu fazer aqui no seu programa, que é para dizer a todo o Marizal, porque já veio no meu privado perguntar se eu já tive Covid, já me disseram que eu fui o primeiro caso do Marizal, eu já vi muitos comentários, minha gente, não tive, eu já fiz testes, exames, né?
E até Então, agora eu faço... então vamos dizer que não teve, né, doutor? Vamos esclarecer, né? Agora é recente, depois da campanha, né? Depois da campanha eleitoral, eu já fiz 2, né? E graças a Deus, não estou bem, assintomático, e fiz exame por precaução, fiz IgG para investigar se eu tinha tido já. E não tive. E no dia que tiver, eu vou falar para todo mundo, espero não ter, espero tomar a vacina, né? Se Deus quiser, eu estou fazendo de tudo para esperar e tomar a vacina. Mas nenhum problema não vou esconder jamais se adoecer, tá bom? Esclarecido. Deixa eu só fazer uma observação aqui, doutor, antes do senhor finalizar. A amiga Fátima, aliás, Paloma Maia, a pessoa que está com o vírus, ela transmite até quanto tempo? Pronto, pergunta boa. Não existe, minha amiga, ainda uma comprovação, né? Nada que diga até quanto tempo se transmite esse vírus. Como é um vírus novo, a gente está aprendendo assim, você trocar o pneu do carro ele rodando, né? Você vai aprendendo durante a doença, né? 1 ano a gente ainda não tem essa resposta definitiva. O que se sabe é que o período de 5º, 7º, 8º dia, que é aquele período de mais sintomas, é o período que mais se transmite. Mas também se sabe que 2 dias antes do primeiro sintoma, você já está transmitindo. Então, não é a partir do momento que começa a sentir. 2 dias antes já tem potencial de transmissão, certo? E se sabe que até mais ou menos o 10º dia se transmite. Daí porque a alta é dada nesse tempo, tá? Por quê? Você espera 10 dias e mais ou menos 3, 4 dias sem sintomas, sem febre, sem dor de cabeça, sem tosse, tal, e aí essa pessoa está de alta. Porque, teoricamente, pelos estudos quase até hoje, ele não transmite mais. No início, você lembra que eram 21 pessoas que diziam 28 dias, mas hoje, realmente, o que a gente tem de provado e o que se orienta é esse mesmo. 10 dias mais 3 ou 4 para receber alta. Essa sua resposta serviu também para Ezio Carlos, que também tem essa mesma dúvida, né? Quando é testado positivo, as pessoas é transmitido até qual dia é transmissível ainda, né? A resposta serviu para ele também. Pronto. Minha amiga Gilvanete Rodrigues, parabéns, doutor Roberto Alencar, pela bela entrevista. Rosneide Batista, né? Boa tarde. Obrigado, Rosneide. O pior é que as pessoas positivas não ficam em casa, a maioria. A observação dela, né? Aí contamina todo mundo. Esse é o problema. Por isso que eu digo que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Todo mundo tem que pegar lá o remo. Se você for a gente remando numa direção e tiver outros remando de outra, lembrando que o vírus tem uma alta infectividade. Esse é o grande problema dele. Se não fosse isso, a gente não estava passando por essa pandemia. Então, uma pessoa contaminada, ela pode infectar 3. Aí essa mais uma, mais 3, 6, 9, 12. Então, é um problema. Então, é um problema, é uma coisa que a gente peça, né, encarecidamente a todos os marisalenses. Teve qualquer sintoma de gripe, fique em casa, tá? Não custa nada. Não precisa ser comprovado, tá? Esperar sair o teste para saber se você ficar em casa, se isolar, não. Minha gente, nós estamos passando por um momento difícil. Qualquer sintoma gripal, me oriento, fique em casa. E depois, se for comprovado ou não, se não for, ótimo. Se for, você vai se cuidar, mas não vamos fazer nossa parte. É isso que eu digo agora, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não vamos dar o risco de transmitir para outra pessoa esse vírus, né? Verdade. A gente tem que ter todo esse cuidado. Nós temos que pensar não só na gente. Eu não estou sentindo nada, eu só senti pouca coisa, estou nem aí. E o outro, né? Quantas pessoas que estão aí em leitos de hospital, vão para a UTI, ou até vão a óbito, que não saíram de casa. Infelizmente dessa é forma. Isso. Né? Então a gente tem que pensar no próximo. Vamos pensar, é Natal, é um momento de confraternização, mas vamos nos confraternizar dessa forma. Vamos se aproximar cada vez mais de Deus, né? Vamos ficar juntos com Jesus, vamos trocar nossos presentes com os familiares, né? Mas vamos fazer isso com segurança, tá? Vamos dar o maior presente que nós podemos dar a qualquer pessoa hoje aqui, nossa realidade do Marizal, o maior presente que você pode dar é para evitar que alguém se contamine com essa doença, tá? Então, para isso, é a gente fazer a nossa parte. Se cada pessoa, cada cidadão fizer a sua parte, se cada pessoa fizer realmente o que é necessário,
com certeza nós vamos ter um janeiro bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Obrigado, Paloma, lá do bairro Caraíbas, também na audiência. Quem está falando aqui é da guia da Pedro Abílio. Ela falou o seguinte: boa tarde, doutor Robertinho. A alta das pessoas com 14 dias sem repetir o teste é normal? Eu não confio. Tá aí minha amiga da Guia Lima. Obrigado. Da Guia, uma pergunta importante da Guia. Não existe teste para se dar alta de Covid. Não, vou fazer um teste para saber se eu estou curado. Então, o procedimento é isso mesmo. Procedimento, a alta, eu sempre digo, a alta, tanto o diagnóstico como a alta é clínico. Não tem exame específico. Então, foi uma boa pergunta que ela fez. É por isso que eu gosto de As pessoas cobram, né? As pessoas cobram esse teste pós-curado? Cobram. Muita gente vê pessoas cobrando às vezes e às vezes cobram até do município, os profissionais. Ah, eu queria um teste para saber se eu estou curado. Eu só confio se fizer um teste. Não tem esse teste. Por quê? Depois dos 14 dias, se ele fizer IgG, IgM, né? IgM e IgG. E esse exame ele pode ficar 3 meses dando positivo. E aí? Essa pessoa curada. Então, não tem um teste para dizer se você está curado. E o teste, o que garante você estar curado é o tempo e também o que você está sentindo, é o que você transmite para o médico. Exatamente. É a ausência de sintomas. Sim. Né? E você está clinicamente bem e ter passado esse período. Né? Outra coisa importante, só para não deixar passar também, algumas pacientes, a gente está vendo isso também no relato sobre isso, então, assim, 2 meses, 3 meses, apresenta alguns sintomas. Aí, vou sentir moleza do corpo, dor de cabeça, e acha que pegou de novo. E muitas vezes não. A ideia é tipo assim, são alguns sintomas da primeira infecção. Não é uma nova infecção. Pode acontecer. Também tem isso, né? Também tem. A pessoa não ficar desesperado, né? Exatamente, vamos ficar tranquilo. O momento de pânico já passou. Mas você falou que não vai desesperar, não. O momento de pânico já passou. Nós devemos ter medo, tudo bem, mas nós devemos ter mais preocupação no momento. Ter medo, não precisa ter medo. A gente não sabe como evitar, como se cuidar, né? Máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Né? Isso como fazer, a gente sabe como fazer, então é só se preocupar. Né? Não vamos entrar em pânico ou ter medo, não. É se cuidar e se cuidando dá certo. Já foi provado e comprovado no mundo inteiro que dá certo. 17 horas e 32 minutos. O pessoal falou aí boa tarde, né, Vadinho? Tá até agitando aí, mas não. Pronto, ela tá agradecendo, tem outra participação. Doutor, o pessoal não está querendo deixar o senhor embora, não, viu? Boa tarde, Roberto, doutor Roberto. Ótima entrevista. Eliane Gomes. Obrigado, Eliane Gomes. Achei a Eliane. Eliane, conheço. Lá do sítio próximo à Água Branca, né? Foto eu conheço, Eliane. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Eliane, pelo carinho. Ela está digitando. E também, deixa eu ver aqui, só a amiga Rita de Cássia aqui, que deu boa tarde, não falou mais. Pronto, boa tarde também para ela. E Vaza dos Grossos, pronto, Eliane, Vaza dos Grossos. Eu ia dizer, você falou Vaza dos Grossos. Doutor Roberto conhece todo mundo, é verdade. Eliane também, quem é que não conhece a Eliane, né? Tem um carinho o pessoal da zona rural. Doutor, eu agradeço demais. Era importante, muita gente, tanto que as pessoas participam, né, de vários lugares aqui da cidade de Marizal. E a dúvida de uma, muitas vezes, é a dúvida de tantos, né? E a dúvida do outro, aí segue também a dúvida de tantas outras pessoas que numa resposta, tira a dúvida de tanta gente. Dizer que a gente está aqui sempre às ordens, obrigado, porque aqui o senhor orientou como nós devemos fazer nessa reta final de ano. É um período festivo, é um período Natal, final de ano, mas esse período vai passar e a gente precisa ter os devidos cuidados, né? Vamos ter cuidado, evitar o máximo de aglomeração, higienizar as mãos, usar máscara. São cuidados que é muito eficiente para poder a gente chegar num período como esse e enxergar que está vindo ali a vacina para, de repente, imunizar todo mundo, né? Até lá precisa fazer isso. Precisa sim, né? Exatamente. É isso que eu digo. Nós estamos vendo uma luzinha no final do túnel. Eu já estou vendo muita luz, né? Na minha opinião. Então a vacina está aí, está chegando, está próximo da gente, né? Verdade. Tá próximo. Então, vamos cuidar agora, né? Por quê? Se a gente não tiver os cuidados necessários agora, para algumas pessoas pode ser que esse tempo não seja suficiente. Infelizmente, como já aconteceu. Não dê tempo, né? Não dê tempo, né? É. Infelizmente. Então,
é um esforço só isso, né? Natal, como eu falei, não precisa cancelar, não vai ter festa, não vai ter jantar, não vai ter nada no Natal, ano novo é todo mundo dentro de casa. Não, faça com o seu núcleo familiar, né? Tem família maior, ligue, faça chamada de vídeo, né? Réveillon, todo mundo quer se falar, faça chamada de vídeo, tá? Mas confraternize. Não, eu vou juntar só minha família é pequena, faça numa área, espaço aberto, né? A gente sabe que as áreas abertas, elas têm, as chances são bem menores. Faça numa área aberta, todo mundo usando máscara, todo mundo tendo os cuidados, né? Então, pode se fazer, a gente pode, É verdade. não é cancelar tudo, a gente pode fazer. Hoje a gente tem esse privilégio de poder fazer as coisas com o comércio, ele pode continuar aberto. Mas Agora, cumprindo regras, né? Regras. Você pegar um comércio, você tá para aglomerar, juntar pessoas sem máscara, aí você está contribuindo para piora, né? Para piorar a coisa. Certeza. Então, se todo mundo fizesse, como eu falei, todo mundo fazendo sua parte, com os cuidados, os devidos cuidados que são necessários, pode ter certeza. É o sacrifício agora para uma grande vitória que está vindo aí, 2021, se Deus quiser. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer é meu, né? É bom. Eu gosto de falar sobre isso, porque é uma doença que Certeza. instiga muitas dúvidas, muitas coisas. E eu estou sempre lendo, sempre estudando, sempre procurando me atualizar, justamente para isso, né? Para a gente Contribuir com a sociedade, né? Da melhor forma possível, contribuir com a sociedade e com o Marizal, que realmente é a cidade que eu amo e que eu quero ver todo mundo bem. Então, mais uma vez, né, só dizer, todos os ouvintes, fiquem com Deus, né, um abraço, tudo de bom, vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte e ficar calmos, que nós vamos sair dessa. Com certeza, tudo passa. Tudo vai passar. Para os que não tiveram tempo, né, que infelizmente vieram a óbito, uma tristeza só. Né, ter que sepultar um irmão, um pai, um filho, uma avó, aí da forma como é sepultado, simplesmente chega, poucos minutos, tem que sepultar, o cemitério passa 2, 3 dias sem poder ninguém entrar, realmente é muito triste. Aqui o nosso abraço, o nosso abraço de verdade, né, tentando consolar essas famílias que perderam gente nesse período de pandemia, e triste, né, sepultar dessa forma. Mas, como o Dr. Roberto passou, para os que estão aqui, a gratidão a Deus por estarmos aqui. Eu digo isso por experiência própria. Minha mãe teve o Covid nesses dias, o senhor também acompanhou por telefone, é verdade, e ela se curou, né? Ainda está. O Dr. Roberto usou a palavra ressaca da pandemia, ressaca do Covid, né? Ele vai se recuperando aos poucos, né? A pessoa, e numa idade dela, como outras também, precisa quer tempo, exatamente. Né? Mas se curando, né? Mas curado, está retornando normal a vida, né? Mas curada, né? Graças a Deus. Para essas pessoas que tiveram tempo, que bom, devemos muito agradecer. Para os que não tiveram o Covid, devemos ter esses devidos cuidados. Mais ainda, como o senhor reforçou. E um abraço especial para os que perderam seus entes queridos, não só aqui em Marizal, que foram 8, mas no Rio Grande do Norte, que passou aí de quantos, né? Óbito, 2.786 óbitos. No Brasil, talvez está chegando aí a 200, né? Mais de 180. 180, já quase chegando, mais de 180 mil pessoas contaminadas não, que veio a óbito devido ao Covid-19. É uma tristeza, não é isso? Imenso. Mas nós vamos passar por isso, porque Deus é grande, Deus é maior, e um dia a gente vai olhar para trás e dizer, nossa, passamos por essa pandemia. Vai ficar muitas feridas, né? Vai ficar um lastro de sofrimento. Tantas pessoas sofridas, hoje, quantas pessoas estão nos hospitais da vida aí, faltando leite, pessoas esperando, pessoas com dificuldade realmente de encontrar um leito, UTI, mas uma hora tudo vai se encaixando e tudo vai dando certo, porque Deus, ele é perfeito, né? Para Deus, nada é impossível, né? Nada, simplesmente nada.
Eu conversei com ele, o doutor Roberto Alencar, como muitos chamaram aí, doutor Robertinho, Vaguinho. Doutor Robertinho, Eu sou de casa, né? Vou chamar também. Conversei com o doutor Robertinho Alencar, aqui no nosso programa, ele que gentilmente estava numa agenda, mas veio para cá no nosso programa conversar com você, não foi nem comigo, com você. Tantas orientações, quantas explicações, que isso é importante. Porque a informação nos liberta, nos deixa esclarecido e nos deixa ciente do que pode e não pode, né? Porque a informação nos deixa mais livre e mais atento. Com certeza. Né? O poder da informação ela é importante, né? E hoje mais ainda, né? Hoje o que transformou o mundo foi a informação. Com certeza. Doutor, na hora que quiser voltar aqui para falar de outro assunto, a gente vai ter o maior prazer, viu? Ok, Guilherme. Estou na medida do possível, né? Estou à disposição. É só chamar que a gente se programa. Ok, não sai daí, daqui a pouquinho tem o Fé e Vida da Igreja Católica, daqui a pouquinho mesmo, você que está ligado, desde já o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, um abraço para você que está ligado aqui no nosso programa, para você que está em casa. Nada de aglomeração, como o doutor Robertinho falou, né? Máscara, álcool em gel e também higienizar as mãos, é importante demais. Valeu, gente, boa tarde para você, a nossa programação segue. Comprar presente de Natal antecipado é só vantagem. E o Boticário trouxe um motivo a mais para você se adiantar.